Olá, paz! Tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Se você ainda não me conhece, eu me chamo Rosalira dos Santos e este é o canal Ame Sua Sensibilidade. Ele é um espaço para você, que é uma pessoa altamente sensível, encontrar informações sobre o traço e também dicas para lidar com a alta sensibilidade no seu dia a dia. Hoje é terça-feira e todas as terças-feiras é dia de papos e de dicas aqui no canal. E no vídeo de hoje eu gostaria de pedir licença a você para não tratar hoje de um daqueles temas que foram sugeridos por vocês no começo do ano. Isto porque eu gostaria de trazer um tema novo que eu acho importante, que, como você já deve ter visto na capa do vídeo, é sobre as amizades. Este tema, como fazer novos amigos e as possíveis dificuldades que as pás encontram nas amizades, foi o tema do nosso encontro mensal deste mês de abril. A gente faz um encontro e discute alguns temas importantes para a vivência da alta sensibilidade. E neste mês o tema sugerido foi exatamente o tema das amizades. Como fazer, como conservar e como aprofundar as nossas amizades. Então eu achei que esse era um tema interessante para a gente trazer também para conversar aqui. E eu queria começar falando das dificuldades que as pessoas altamente sensíveis podem encontrar neste processo de fazer e de manter amizades e amizades significativas. Eu vejo pelo menos duas dificuldades. A primeira tem a ver com a questão das expectativas incompatíveis e da falta de interesses em comum. Veja, toda relação, seja ela de amizade, seja ela uma relação afetiva, seja ela uma relação profissional, se baseia nas expectativas que os dois lados têm a respeito desta relação. Expectativas que podem dizer respeito, por exemplo, à frequência com a qual vocês vão se encontrar, pode dizer respeito às atividades que vocês vão fazer juntos, pode dizer respeito ao conteúdo da interação, das conversas que vocês vão ter. E expectativas incompatíveis podem levar a desgastes numa relação e, com o tempo, até mesmo a uma ruptura. E veja, quando eu falo de expectativas incompatíveis, podem ser dos dois lados. A pessoa altamente sensível pode sentir que as suas expectativas em relação à amizade não estão sendo atendidas. Expectativas, por exemplo, relacionadas à nossa intensidade emocional, relacionadas à nossa empatia, relacionadas, por exemplo, também à nossa facilidade de nos magoarmos. Por outro lado, o amigo ou a amiga pode sentir também que as expectativas dele ou dela em relação a nós também não estão sendo atendidas. Por exemplo, a expectativa de passarmos mais tempo juntos, a expectativa de frequentarmos determinadas festas, shows ou atividades que para a pessoa altamente sensível pode ser muito hiperestimulante, ela tende a evitar. Então, expectativas não atendidas dos dois lados e principalmente expectativas que não estão claras. É importante que os amigos tenham a liberdade de falar sobre aquilo que gostam ou não gostam dentro da relação de amizade. Um exemplo disso, um exemplo clássico, seria a questão das conversas mais superficiais, fofocas, falar de artistas, etc., quando a pessoa altamente sensível pode estar querendo um tipo de conversa diferente deste. Ficou claro? Uma outra dificuldade bastante comum na questão das amizades e que surgiu na conversa do grupo é a preferência, a tendência a aproveitar muito o tempo sozinho. Veja, como a maioria das coisas, as amizades requerem um investimento de tempo, de presença e tudo mais. Porém, grande parte das pessoas altamente sensíveis, especialmente aqueles 70% que são também introvertidos, podem ter a
preferência, a tendência a passar muito tempo sozinho. Tanto que na conversa do grupo alguém usou a palavra preguiça. Às vezes eu tenho preguiça de fazer amigos. As pessoas que não se consideram altamente sensíveis podem não entender essa nossa necessidade de tanto tempo a sós. Elas podem interpretar essa atitude como sendo falta de interesse na amizade, como alguma coisa que você fez, elas podem se sentir magoadas com isto. Portanto, é importante que você esteja atento ou atenta para equilibrar essa tendência se você quer construir e manter boas relações de amizade. Isto por quê? Porque, por mais introvertidos que você ou eu sejamos, todos sentimos a necessidade de nos conectarmos com outras pessoas. E por isso é importante que a gente reflita e desenvolva estratégias para fazer e manter amizade ao nosso modo paz, é claro. Então, pensando nisso, eu trouxe aqui algumas sugestões que, como sempre, podem ou não ser úteis para você, ok? Vamos lá? E a minha primeira sugestão para fazer novas amizades e para aprofundar as suas amizades atuais é que você pense em você. Ou seja, eu quero que você pense quem é você. E para isso é importante que você reflita sobre quais são os seus valores fundamentais, seus valores centrais. Aquilo que realmente, na sua opinião, define a pessoa que você é e a pessoa que você gosta de ser, que você quer se tornar, inclusive. Você pode ter como os valores centrais as suas crenças religiosas ou políticas, ou seus valores centrais podem ter a ver com o respeito a todas as formas de vida, ou seus valores centrais podem ter a ver com a liberdade. Não importa. O importante é que você conheça esses valores e com isso você defina que tipo de pessoa lhe interessa mais conhecer e conviver. Porém, preste atenção. Embora seja algo importante, eu diria fundamental, compartilhar valores não é a única coisa que é fundamental para uma amizade de qualidade. Você pode conhecer pessoas com quem você compartilha os mesmos valores e por outras razões, como por exemplo interesses diversos, você não sente afinidade com aquela pessoa. A segunda sugestão, ela é meio óbvia, né? É que você conheça pessoas em atividades. Veja, o primeiro passo para fazer amizades é exatamente conhecer pessoas. E a maioria das amizades se baseiam em atividades que são feitas em conjunto. Então, pense quais são as atividades que você gosta. Lembra daquele hobby que você nunca mais praticou ou, ao contrário, daquela coisa que você sempre quis fazer? Este pode ser o momento de retomar aquela atividade ou tirar do armário a ideia de começar uma atividade nova. Pode ser um hobby? Pode. Pode ser um esporte? Pode. Pode ser aprender uma língua? Pode. O fato é que o compartilhamento dessas atividades pode lhe ajudar a encontrar pessoas com as quais você tem afinidade. E a partir daí, a amizade pode ou não se desenvolver. A minha terceira dica vai na mesma linha, né? É, na verdade, um aprofundamento nisso. Procure, aposte nas organizações. Veja, determinados interesses e atividades tendem a congregar pessoas em organizações. Podem ser organizações, por exemplo, de militância, de bem-estar animal, etc. Pode ser organizações ligadas a tradições religiosas, como encontros de casais e de jovens, por aí. Podem ser organizações ligadas ao esporte, pessoas que costumam fazer caminhadas noturnas. O fato é que, ao buscar uma organização cujos interesses batem com os seus, tanto você tem maior possibilidade de encontrar pessoas com as quais você tem afinidade, como você vai vê-las com alguma regularidade.
E por que a regularidade é importante aqui? Porque, voltando, muitos de nós somos introvertidos e não nos sentimos à vontade para começar uma conversa com pessoas que a gente mal conhece. O fato de participar regularmente de uma organização pode lhe dar o tempo necessário para diminuir a hiperexcitação inicial e permitir que a conversa se inicie e flua de maneira natural. Você pode ter o tempo necessário para se acostumar com as pessoas antes de começar a interagir com elas. E isto pode ser uma grande vantagem quando você é uma pessoa introvertida. E agora chegou a hora da conversa. E por que a conversa é um tema importante? De novo, por conta da introversão, que pode deixar você muito hiperexcitado ou hiperexcitada, sem saber o que dizer, sem saber se está agradando, todas as preocupações que costumam passar pela nossa cabecinha. A minha sugestão para isto é: ouça a outra pessoa. Mostre a ela que você está interessado ou interessada na pessoa que ela é. Faça perguntas, mas faça perguntas abertas. E não precisa ficar pensando imediatamente na próxima pergunta. Pergunte à pessoa, por exemplo, sobre a sua família, sobre os seus hobbies, sobre o que ela gosta de fazer para se divertir. Relaxe e ouça o seu interlocutor. Muitas vezes nessas conversas nós ficamos tão ansiosos pensando no que a gente vai falar que a gente nem escuta bem o que a outra pessoa está falando. E escutar é uma habilidade que as pais têm em demasia e que pode nos ajudar na tarefa de conquistar novos amigos. E uma boa dica para isto é manter a conversa leve. Pratique ter uma conversa leve sobre temas como música, cinema, livros, viagens. Mantenha o clima positivo e ouça mais do que fale. Esta é a melhor dica para introvertidos como eu ou você. Bem, uma vez que você já superou essas dificuldades iniciais, é hora de tentar aprofundar esta amizade. E a minha primeira sugestão para isso é que você encontre-se regularmente. Veja, como eu falei no princípio, a amizade implica em investimento. Se você encontrou alguém com quem você gosta de estar, com quem você manteve uma conversa que foi agradável e a conversa foi fluindo naturalmente, faça o investimento de encontrar-se com esta pessoa com alguma regularidade. As amizades se aprofundam com o tempo e a intimidade, a profundidade que nós pais tanto desejamos também se constrói com o tempo. Isto implica, como eu falei no princípio, em combater a sua preguiça, digamos assim, de socializar, se você é introvertido. Você terá que fazer um esforço em nome da amizade para criar mais situações onde vocês poderão estar juntos. Uma outra coisa importante quando se trata de aprofundar as amizades. E isto é importante para nós altamente sensíveis por conta do nosso perfeccionismo e da nossa facilidade em nos magoarmos. Os conflitos são uma parte normal de toda e qualquer relação. Mesmo os amigos mais próximos que se conhecem há mais tempo, que compartilham a maioria dos valores, que compartilham a maioria das crenças, terão momentos de conflitos entre si. Isto não implica necessariamente que a amizade é ruim ou que você deva se afastar. Porém, como eu sempre advirto quando falo do tema do conflito, o conflito que não é encarado, o conflito que é varrido para debaixo do tapete, costuma ser o mais prejudicial de todos, porque ele vai criando um ressentimento em uma ou em ambas as partes, que uma hora vai explodir e vai explodir de maneira descontrolada. E a minha última dica é para que você pratique as suas habilidades de amizade. Veja, ter um bom amigo equivale a ser um bom amigo.
E o que isso significa? Eu não sei. É preciso que você defina o que significa para você ser um bom amigo. E antes de esperar que a outra pessoa seja isto para você, seja você o bom amigo que você definiu. Isto significa, na minha cabeça, ser gentil, ser compassivo, ser capaz de ouvir a outra pessoa, ser capaz de apoiá-la quando ela precisa. E estas são habilidades muito naturais na maioria dos altamente sensíveis. Porém, ser um bom amigo também implica em diminuir as expectativas de perfeição sua ou da outra pessoa. Significa deixar que a amizade cresça e se desenvolva da sua maneira, sem tantas regras, sem tantas cobranças, sem tantas expectativas. E este aspecto é algo que nós, pais, precisamos estar atentos. Então, essas são as minhas reflexões que saíram da conversa dos encontros mensais sobre ser altamente sensíveis, fazer novos amigos e manter as amizades. E para terminar, eu queria dizer duas coisas que eu considero importantes. Primeiro, fazer novas amizades quando se é adulto é uma dificuldade para a maioria das pessoas, não apenas para os altamente sensíveis e não apenas para os introvertidos. A segunda coisa que eu queria dizer e que eu acho fundamental é que é importante que você perceba também a hora de terminar uma amizade. A gente falou sobre começar, a gente falou sobre manter, mas também é importante saber a hora de terminar uma amizade, que é o momento em que a amizade já não está sendo algo positivo para você. E isto é algo ao qual nós temos que ficar particularmente atentos. Por quê? Porque devido à dificuldade de dizer não, devido ao desejo de agradar, devido à empatia e outros tais, as pais podem ter muitas dificuldades em estabelecer limites dentro das amizades. Limites do tempo, limites de dinheiro, limites de quanto você está disposto a ouvir ou disposta a ouvir, limite de quanto você permite que a outra pessoa entre na sua vida, limites em geral. E com isso, nós podemos atrair para a nossa convivência pessoas que são especialistas em desrespeitar os limites alheios, narcisistas, vampiros de energia e outras pessoas cujos padrões doentios podem nos enredar. E por isso é importante que a gente esteja atentos para perceber se a dinâmica de uma amizade está ou não sendo positiva para nós. Alguns sinais de que isso pode não estar acontecendo é quando as suas preocupações são constantemente ignoradas ou respondidas com ironia, é quando há comentários passivo-agressivos com relação a você, coisas que a pessoa sabe que vão te ferir ou que vão te desestruturar, é quando você busca apoio e não recebe, é quando você sente que a sua confiança foi traída, por exemplo, algo que você disse particularmente para um amigo e foi repassado, e principalmente o sinal mais importante é quando consistentemente, regularmente, você se sente mal após ter estado com aquela pessoa. Nestes casos, eu sugiro que você ouça a sua intuição, paz, ouça aquilo que o seu corpo e a sua psique lhe dizem sobre a convivência com aquele amigo ou amiga e tome a melhor decisão para você. Não erre pelo medo de magoar a outra pessoa e permaneça às custas do seu bem-estar, ok? As amizades são fundamentais para todos nós, altamente sensíveis ou não, exatamente pela contribuição positiva que elas trazem à nossa vida. Então, eu espero que você possa identificar e manter aquelas que sim fazem isso por você, ok? Bem, paz, este foi o Papos e Dicas dessa terça-feira. Como sempre, eu espero que esse conteúdo tenha sido útil. Como sempre, também eu peço, não é? Se você gostou, por favor, clica no botão que aparece aí embaixo, assina o canal, aciona o sininho, dá o seu like
e compartilhe este vídeo com alguma outra pessoa altamente sensível e ou introvertida que sente a necessidade de começar novas amizades e não sabe muito bem como pode fazer isto, ok? Mais uma vez, muito obrigada por ter me assistido, beijos e bênçãos e até o nosso próximo encontro. Tchau!